Nenhuma mulher é um gênio. Elas pertencem a um sexo decorativo. Nunca têm nada a dizer, mas o dizem de forma encantadora. As mulheres não são capazes de apreciar uma bela aparência, ou pelo menos as mulheres boas. Acredito que as mulheres apreciam a crueldade mais do que qualquer outra coisa. Elas têm instintos incrivelmente primitivos. Nós as emancipamos, mas de qualquer forma elas continuam a ser escravas em busca de seus mestres. Adoram ser dominadas. E aí, essas citações incomodam você? Fariam você abandonar uma leitura? Quando você leu Dorian Gray, também achou um livro machista? Oi pessoal! Mais um vídeo do especial Dorian Gray, projeto de leitura que eu tô fazendo com o Márcio do canal Leitor 97. O link com a playlist do projeto vai estar aqui no box de descrição. E hoje, aliás, é o último vídeo do especial, pois é, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido o formato, que vocês não tenham tido uma overdose de Oscar Wilde. Eu tô gravando o vídeo de hoje antes de ter postado qualquer outro vídeo do projeto, então eu não sei qual foram as impressões de vocês, né? Ou se vocês gostaram, se vocês acompanharam. Eu espero realmente que sim, porque foi um projeto que me deu muito prazer fazer. Deu bastante trabalho também, mas eu aprendi muito, principalmente por ter compartilhado a leitura com o Márcio, que é um cara sensacional, com um baita espírito crítico. Então, como hoje é o último vídeo do projeto, eu vou pedir para vocês realmente comentarem, darem algum feedback, sugestão, crítica. É muito importante, porque eu já estou pensando nos próximos especiais, então seria genial se vocês me ajudassem com o conteúdo aqui do Abstração. E se vocês acompanharam o projeto, vocês devem ter notado que os nossos primeiros vídeos, eles foram mais técnicos, digamos assim. A gente falou sobre as edições, né, o autor, o contexto artístico, e nós separamos os últimos 2 vídeos para discussões. Então ontem o Márcio falou sobre a homossexualidade em Dorian Gray, e hoje eu quero falar para vocês sobre o machismo na obra. A ideia de falar sobre o machismo surgiu ainda durante a leitura. Eu lembro de falar para o Márcio como eu estava achando o texto misógino, como algumas citações me atingiam de alguma forma, eu sendo mulher, né, eu sendo feminista. Mas ainda durante essa leitura, nós começamos a questionar as intenções do autor, né, a condução da narrativa. E agora eu já não acho Dorian Gray um livro tão machista assim. Então nós resolvemos gravar esse episódio para compartilhar com vocês as nossas reflexões, né, as nossas pesquisas, lembrando, claro, que a ideia aqui é estimular o debate, a crítica e não oferecer respostas definitivas. Então vamos lá. Para a gente classificar uma obra como machista, eu acho que o principal, assim, o primeiro passo é a gente definir o que seria uma obra machista, o que tornaria um livro machista. A primeira resposta que me ocorre é que um livro machista teria que ter sido escrito necessariamente por um autor machista. Afinal, só um cara muito preconceituoso para ter escrito aquelas citações, né, que eu li para vocês lá no início do vídeo, certo? O que vocês acham? Verdade ou mentira? Será que o Oscar Wilde era machista ou ele simplesmente não criou, imaginou um personagem machista? Isso que eu vou falar para vocês é um pouco óbvio, mas muita gente confunde e às vezes é realmente difícil de separar. Um autor não é os seus personagens, o escritor não é o seu tema. Sabe quando eu percebo muito essa confusão? Quando as frases são tiradas de contexto, mais ou menos o que eu fiz no início desse vídeo. A gente sempre vê essas coletâneas, né, essas citações de frases polêmicas, aí sempre tem algo do tipo: as mulheres pertencem a um sexo decorativo, assinado Oscar Wilde. Só que essa frase não é do Oscar Wilde. Eu sei que foi ele que escreveu, não tô ficando louca, mas a frase é do Lord Henry, um dos personagens de Dorian Gray. Tem uma diferença. Apenas a título de curiosidade, a gente sabe através das biografias do Oscar Wilde que ele era simpático às ideias feministas. Ele chegou a ser editor em uma revista feminina, chamando várias mulheres para colaborarem no periódico, inclusive a sua própria esposa, e encomendando artigos que falavam, por exemplo, sobre o mito da superioridade masculina.
Mas mesmo que a gente não tivesse informação alguma sobre Oscar Wilde, ainda assim seria uma afirmação leviana, né, irresponsável. A gente tem que tomar cuidado com isso. De novo, as opiniões de um personagem não refletem necessariamente as opiniões do autor. Mas nesse caso, o que tornaria um livro machista, né? Citações machistas? Nesse caso, Dorian Gray estaria no páreo. As citações que eu li para vocês são machistas pra caramba. Mas algo que eu queria destacar é que praticamente todas as falas machistas de Dorian Gray pertencem a um único personagem, o já citado Lord Henry. Quando não são do Lord Henry, são do Dorian Gray tentando parecer o Lord Henry. Então eu vou colocar tudo no mesmo balaio. O Lord Henry é um personagem muito interessante porque ele não destila o seu veneno só contra as mulheres. Ele fala mal de padres, de norte-americanos, da sua própria família, ele fala mal de todo mundo, ele atira para todos os lados. Isso não torna o personagem menos machista, mas me faz desconfiar se todas essas opiniões polêmicas não são pose, uma tentativa do personagem parecer espirituoso, irônico e responsável. Mas para simplificar essa análise, vamos admitir que ele seja realmente um personagem machista pacas. Se um autor não é os seus personagens, as falas de um personagem também não representam os valores da obra. O fato de nós termos falas machistas não significa que o texto de Dorian Gray como um todo seja misógino. Essa é uma questão mais delicada. As falas de um personagem, até mesmo a narração, representam uma primeira camada de análise. Existem outras, e a gente tende a sempre tentar descer alguns degraus, né? Mergulhar um pouco mais fundo. É aqui que a gente erra, que a gente alucina, que a gente discorda, mas principalmente é aqui que a gente desconfia. O romance moderno, que vem desde o finalzinho do século XVIII, nos ensinou a desconfiar de tudo que nos é dito. É por isso, por exemplo, que mesmo com Dom Casmurro afirmando com todas as letras a traição da Capitu, ainda assim a gente não acredita nele, né? Ou pelo menos tem dúvidas. No caso de Dorian Gray, o autor, através da fala dos seus personagens, cria uma série de rótulos pejorativos para as mulheres. Mas ele não nos mostra nenhuma mulher que tenha de fato essas características. Na minha opinião, existe um descompasso entre o que é dito e o que é mostrado. Mas muitos desses rótulos negativos cabem perfeitamente bem como descrição do protagonista da obra, o personagem masculino Dorian Gray. Eu separei aqui alguns trechos para ler para vocês. No primeiro é um diálogo entre o Dorian e o Lord Henry. O Dorian pergunta: será que eu ficarei sempre contente? Para sempre? E o Lord Henry responde: sempre? Que palavra horrorosa, tremo só de ouvi-la. As mulheres gostam tanto de usá-la, elas estragam qualquer romance ao tentar fazer com que dure para sempre. Qual é o personagem que por excelência tem uma obsessão com o sempre, com a eternidade? É uma mulher ou é o Dorian Gray? Mais uma citaçãozinha. As mulheres eram mais capazes de suportar as tristezas que os homens. Viviam de suas emoções, só pensavam em suas emoções. Se adquiriam amantes, era apenas para ter alguém com quem depois fariam cenas. De novo, qual é o personagem que tem um gosto exacerbado pelo drama, pela teatralidade? É uma mulher ou é o Dorian Gray? Então eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer em todas as leituras, né? O que está sendo dito? O que está sendo mostrado? Será que essas duas vertentes casam? O que será que o autor está querendo dizer? E voltando aos argumentos, talvez um livro machista seja aquele que não tenha personagens femininas relevantes, né? E isso é um fato. Dorian Gray praticamente ignora a existência das mulheres. Só os personagens homens ganham uma atenção maior por parte do narrador. A única personagem que tem um pouquinho mais de destaque é a Síbio, justamente o interesse amoroso do Dorian. Mas mesmo assim ela não tem ponto de vista, pelo menos não no texto original, e ela serve como muleta. Ela só existe para provocar uma transformação no protagonista da obra. Esse seria o meu argumento favorito, caso eu quisesse classificar Dorian Gray como um livro machista. Provavelmente é o argumento mais difícil de refutar, mas vamos tentar.
O fato de nós não termos personagens relevantes em Dorian Gray não me parece provar muita coisa. A gente só pode conjecturar se isso representa machismo ou não. Lembrando que Dorian Gray, na sua essência, é a história de um triângulo amoroso envolvendo homens. Então o tema da homossexualidade é muito mais importante do que, sei lá, por exemplo, o papel feminino naquela época. Simplesmente, talvez não tivesse espaço para o desenvolvimento de personagens femininos. E a Síbio, sim, né, de fato, ela só existe por causa do Dorian Gray. E ela se humilha para ele, ela implora para que ele fique ao seu lado. Mas ela é muito diferente do Basil, por exemplo. O Basil, um personagem homem, ele não existe somente para orbitar ao redor do Dorian também. Então, eu não acho que o texto ele pegue mais pesado com a Síbio do que com o Basil, e eu não acho que o Dorian seja mais cruel com a mulher do que com o homem. Na verdade, o Dorian, ele é um grandiosíssimo filho da puta com a humanidade de um modo geral, né? Ele usa todas as pessoas ao seu redor, independente de serem homens ou mulheres. E fazendo aqui um rápido parênteses sobre personagens femininos, eu gosto muito da esposa do Lord Henry. Eu sei que ela quase não aparece, ela só é citada, mas eu acho que ela bate de igual para igual com o marido. E no final ela ainda dá um adeuzinho pro Henry, vai embora. Eu vou me permitir dar esse spoiler para vocês, porque isso não é importante para a trama principal, mas é pertinente sim aqui à nossa discussão. O único argumento que eu não quis usar nesse vídeo é o contexto da época. Sim, no século XIX nós ainda tínhamos uma desigualdade muito grande entre gêneros. Até hoje os polos não foram equilibrados. Mas a sociedade não era totalmente alheia a essa problemática. Já existiam pensadores, literatura abordando o tema. É que Dorian Gray não chega nem perto de se interessar pelo assunto, né? Não era a história que Oscar Wilde queria contar. Mas de qualquer forma, viva as irmãs Brontë, né? Marianne Evans, várias mulheres daquele século que ajudaram a nossa consciência a se expandir. E é isso, pessoal. O meu veredito é que não, Dorian Gray não é um livro machista, mas eu vi várias opiniões contrárias, né, em resenhas aqui no Universo Booktuber, e tudo bem, eu não tenho nada contra essa leitura, eu acho que existem várias possibilidades de interpretação, mas a minha leitura acabou caminhando aí por um caminho diferente. Se vocês já leram Dorian Gray, escrevam o que vocês acharam, quais foram as suas impressões, o machismo incomodou vocês, e também falem sobre outros livros que talvez tenham incomodado em relação ao machismo, né? Principalmente clássicos. Eu tenho me interessado cada vez mais por esse assunto. Como eu disse antes, esse é o último vídeo do projeto, então queria agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Pedir novamente que vocês comentem, me deem algum feedback. Eu queria agradecer muito ao Márcio, meu companheiro de leitura. Márcio, te amo, foi lindo, foi massa. Muito obrigada por ter discordado de mim, por ter tido paciência com os meus áudios longuíssimos de WhatsApp, por ter insistido tanto na leitura de Dorian Gray como um representante das ideias esteticistas, né? Eu acho que isso mudou a minha visão da obra. Eu espero muito ter você como companheira em alguma leitura futura. E se vocês ainda não conhecem o canal do Márcio, vão lá conhecer, porque é dos meus favoritos do coração. Grande beijo para todo mundo, nos vemos aí em um próximo projeto, em um outro especial, e até a próxima.